Até onde você estaria disposto a ir para esconder seu segredo mais sombrio? Para Kristen Rawson, ela iria longe demais. Kristen era uma toxicologista da Califórnia que dedicou sua vida e carreira para ajudar investigadores a resolver crimes e manter as pessoas seguras de substâncias químicas tóxicas. Entretanto, Kristen guardava segredos sombrios que desesperadamente queria ocultar. Em novembro de 2000, uma ligação chegou aos despachantes do 911. Kristen estava frenética. Ela encontrou o marido no chão de casa, segurando a foto do casamento, sem respirar. Kristen acreditava que ele havia se suicidado. O operador do 911 orientou Kristen a realizar a ressuscitação cardiopulmonar, mas não adiantou. Quando a polícia e os detetives chegaram, o marido dela já estava morto. Porém, quando os investigadores iniciaram a coleta de evidências na cena do crime, as coisas simplesmente não faziam sentido. Não demorou muito para eles perceberem que este homem não tirou a própria vida, sua vida foi tirada. Kristen Rawson nasceu em Memphis, Tennessee, mas ela não passou muito tempo aqui quando criança. Ela cresceu em Claremont, Califórnia, cerca de 30 milhas de Los Angeles. Comparado a Los Angeles, Claremont é um lugar bastante sólido para se viver, e o crime é relativamente baixo na área, considerando tudo. É um lugar perfeito para criar uma família, e foi isso que os Rawsons fizeram. Kristen cresceu ao lado de seus 2 irmãos mais novos. Seu pai era professor universitário e sua mãe trabalhava na Universidade Azusa Pacific. Por muito tempo, tudo parecia estar indo bem para a família. Eles pareciam ser a típica família americana feliz, vivendo o sonho americano. Mas, quando Kristen chegou à adolescência, bem, as rachaduras começaram a aparecer e ficou claro que Kristen estava lutando. Em 1991, o pai de Kristen foi contratado como presidente do Hampton-Sydney College. A oferta de emprego era importante, mas havia um problema. Ficava na Virgínia, no outro extremo do país. Reconhecendo a oportunidade incrível, o pai de Kristen aceitou a oferta e, sem hesitação, toda a família se mudou para a Virgínia. Kristen estava insatisfeita com a mudança. Após a chegada, seus pais a matricularam na escola para meninas Santa Catarina, agravando a situação já difícil. Kristen começou a se meter em problemas assim que começou a frequentar a escola aqui. Começou com ela bebendo álcool muito jovem, depois escalou para ela fumando cigarros. Novamente, enquanto ela era muito jovem para fazer isso legalmente. Mas novamente, isso escalou. Ela começou a fumar substâncias extremamente ilegais naquele momento. Estamos nos referindo ao período de 1991 a 1992. E estava se tornando dolorosamente óbvio que Kristen não estava se divertindo na sua nova escola. Contudo, a situação se agravaria desse ponto em diante. A partir de 1992, o comportamento de Kristen piorou consideravelmente, e ela começou a experimentar substâncias químicas, conhecidas por serem destrutivas, consumidoras de vida e extremamente perigosas. Estamos falando de coisas no nível de Walter White. Isso ocorreu quando Kristen tinha por volta de 16 anos. Após poucas utilizações, Kristen se tornou viciada e altamente dependente desta substância química. Kristen cairia profundamente no vício pelos próximos 2 anos, quase arruinando sua vida ao controlar cada um de seus movimentos. Em 1994, cansada do estilo de vida da Virgínia, ela decidiu voltar para a Califórnia, matriculando-se em tempo parcial na Universidade de Redlands, com acomodações no campus. Aos 18 anos, Kristen era legalmente adulta e livre, mas ainda sofria com as correntes do vício. Não sabemos ao certo quanto tempo Kristen passou na faculdade aqui, mas sabemos que, em pouco tempo, seu vício piorou consideravelmente, e ela teve que deixar a escola como resultado, com algumas fontes sugerindo que ela provavelmente foi expulsa devido ao seu vício, mas isso não foi confirmado 100%. Por volta dessa época, Kristen conheceu Greg DeVillers, um homem que a deixou completamente encantada. Algumas pessoas pronunciam o nome de Greg como DeVillers, outras apenas como DeVillers, mas vamos chamá-lo de Greg para simplificar. Depois de sair da faculdade, Kristen tirou uma folga e viajou para Tijuana, no México. Durante sua estadia, ela conheceu Greg, um homem íntegro que notou que Kristen enfrentava problemas. Greg notou Kristen à distância depois que ela deixou cair seu casaco, segundo a história. Ele rapidamente pegou para ela e os dois se deram bem na hora.
Greg via que Kristen era uma boa pessoa que tinha tido má sorte na vida. Ele sabia, desde o momento em que se conheceram, que ela estava lutando. Depois de passarem um tempo juntos, ele descobriu sobre os problemas de vício dela. Ele queria fazer o que pudesse para ajudar Kristen a superar isso. E acredite, ele realmente conseguiu. Eles se conheceram em dezembro de 1994, e ao longo de poucos anos, com o amor e apoio de Greg, Kristen não só conseguiu superar seu vício, mas também conseguiu se reinscrever na faculdade, desta vez na Universidade Estadual de San Diego, e até se formou com honras. Não é preciso dizer que, após ajudá-la a transformar sua vida de maneira tão profunda e estar lá para ela em cada etapa de sua jornada, Kristen se apaixonou profundamente por Greg e era claro que ele sentia o mesmo. Após quase 5 anos de namoro, eles se casaram em junho de 1999. Mas a alegria deles seria de curta duração, porque apenas alguns meses depois a tragédia aconteceria. Kristen confessaria a vários amigos que teve dúvidas antes de se casar com Greg. Ela nunca explicou realmente o porquê de se sentir assim, mas descartou esses sentimentos como nervosismo pré-casamento e prosseguiu com a cerimônia. Mas conforme o tempo passava, ficava cada vez mais claro que esses pensamentos não iriam desaparecer. Kristen sentiu que havia errado. Kristen admite que nos primeiros 6 meses de casamento eles eram perfeitamente felizes. Com o passar do tempo, os sentimentos de Kristen começaram a desaparecer e ela passou a se arrepender de ter se casado com Greg. Em vez de pedir ajuda ou orientação profissional, Kristen decidiu simplesmente que conseguiria o que queria em outro lugar sem o conhecimento do marido. Nesse momento, Kristen trabalhava como toxicologista no escritório do médico legista de San Diego. O novo trabalho de Greg passou a demandar cada vez mais tempo, o que o deixou preocupado. Ele sabia da importância do trabalho da esposa, mas com o passar do tempo, ela ficava mais no trabalho e menos em casa. Essa tendência só piorava com o tempo. Mas logo ficou claro que Kristen não estava apenas trabalhando muito. Não, a história era bem mais extensa. Em junho de 2000, Greg e Kristen, casados há menos de 1 ano, ela iniciou um caso com seu chefe, Michael Robertson, do laboratório de toxicologia. Kristen conta que no início do caso, ela se abriu com Greg e o informou exatamente sobre o que estava acontecendo. Mas, por mais que eu tente, não consigo entender por que ela fez isso, porque ela nem terminou com Michael, nem terminou as coisas com Greg. Ela seguiu vendo Michael escondida de Greg por meses. Então, por que se dar ao trabalho de contar a ele se você não vai terminar um dos relacionamentos? Kristen diz que, independentemente do motivo, Greg ficou devastado. Ela contou que ele ficou cerca de 2 dias deitado na cama, sem conversar com ninguém. Quando a névoa se dissipou, Greg criou coragem para ligar para Michael em casa, confrontando-o sobre o caso e exigindo o fim imediato do relacionamento. Michael recusou. O caso continuou por vários meses e, em outubro daquele ano, Kristen não apenas arruinou efetivamente o casamento deles, mas também jogou fora 5 anos de recuperação, caindo de volta nas garras mortais do vício mais forte do que nunca antes. Isso nos leva a novembro de 2000. Após 4 ou 5 meses, Greg decidiu que o caso já havia durado o suficiente. Ao descobrir que Kristen recaiu no vício, ele deu a ela um ultimátum. Deixe seu emprego e fique em casa, ou eu vou informar o escritório do médico legista sobre o seu caso e o seu vício. Kristen ficou surpresa, sem saber como agir. De certa forma, parece que ela ainda poderia amar Greg. Ela tinha que amá-lo se recusou deixá-lo depois de tudo, mas também foi claramente arrebatada por Michael e não suportava a ideia de não vê-lo mais. Para completar, ela certamente não queria deixar seu trabalho como toxicologista. Então, o que ela deveria fazer? Bem, em novembro de 2000, o futuro de Kristen se tornou cada vez mais claro e muitos de seus problemas, eles desapareceram. Porque às 9h15 da noite, no dia 6 de novembro, Kristen ligou para o 911. Ela encontrou Greg desmaiado no chão, sem resposta.
por que teria tomado. Ela então sugeriu à enfermeira que ele pode ter sofrido uma overdose de oxicodona. Nas horas seguintes, Kristen revelou à polícia que acreditava que o fracasso do casamento deles pode ter levado Greg a cometer suicídio misturando remédio para tosse e oxicodona, mas isso era apenas um palpite. Ela afirmou que as pétalas de rosa, encontradas ao redor do corpo dele, eram de um conjunto que Greg havia comprado para seu aniversário, uma semana antes. Ela afirmou que ele usou pétalas de uma das rosas para simbolizar o fracasso do casamento deles. Quando a família de Greg soube de sua morte, as coisas tomaram um rumo totalmente diferente. A família de Greg não podia imaginar que ele cometeria suicídio. Embora seu casamento tenha acabado, eles não acreditavam que ele jogaria sua vida fora só porque sua esposa foi infiel. A família de Greg expressou abertamente sua preocupação para a equipe de investigação e logo outros também ficaram desconfiados. 2 dias depois da morte de Greg, a delegacia local recebeu outra chamada. Desta vez, foi de um dos colegas de trabalho de Kristen, Russ Lowe. Russ descobriu sobre o caso de Kristen com o chefe deles, Michael, e suspeitava que havia mais na história do que ela revelava. Para os detetives, essas informações eram suficientes para mudar o rumo da investigação. E foi quando a polícia começou a olhar muito mais de perto a relação entre Michael e Kristen. Segundo Russ, vários dos trabalhadores do laboratório sabiam sobre o caso de Kristen com Michael. Michael também era casado, mas aparentemente sua esposa não sabia de seu caso com Kristen. Muitos funcionários do laboratório temiam que Kristen estivesse recebendo tratamento preferencial, mas não podiam fazer muito sem arriscar suas próprias carreiras ao se manifestarem. Cerca de 1 mês se passou após Greg perder a vida, e uma vez que a polícia tornou pública a informação sobre o caso e o vício de Kristen, tanto Michael quanto Kristen foram demitidos do escritório de medicina legal de San Diego imediatamente. Kristen foi demitida por ocultar seu vício e Michael por se relacionar com uma colega de trabalho. Mas isso foi só o começo, pois semanas depois, os resultados da autópsia de Greg chegaram. E não foi bonito. O escritório do médico legista de San Diego terceirizou a autópsia de Greg para evitar conflito de interesses. Quando os resultados voltaram semanas depois, todos se surpreenderam com o que foi encontrado. Após uma análise forense minuciosa do corpo de Greg, o legista concluiu que ele morreu de overdose de fentanil, um potente analgésico. Kristen afirmou que Greg estava seriamente deprimido nas semanas antes de sua morte, sugerindo que ele pode ter começado a usar o medicamento para lidar com isso. O pai de Kristen afirmou ter notado que Greg estava bebendo muito, inclusive na noite em que faleceu. É seguro assumir que ambas as declarações eram verdadeiras. Afinal, Greg tinha acabado de descobrir sobre a traição de sua esposa, o que levaria muitas pessoas a beber. A depressão, devido à situação, também é bem natural. Mas a família de Greg estava convicta de que ele não era do tipo que lidava com suas emoções usando drogas ou álcool. Não era o tipo de pessoa que ele era. Durante a investigação, a polícia descobriu que Kristen havia feito uma estranha ligação telefônica no dia da morte de Greg. Kristen tomou a liberdade de ligar para o escritório de Greg para avisar aos colegas de trabalho que ele não apareceria para trabalhar naquele dia porque não estava se sentindo bem. Por que Greg não teria feito essa ligação ele mesmo? O mundo talvez nunca saiba. Colegas de trabalho de Kristen relataram que por volta das 9 da manhã, naquela manhã ela foi vista chorando no escritório de Michael, seu amante. Ninguém sabe por que ela estava fazendo isso, mas era claro que algo estranho estava acontecendo. Nesse momento, a polícia estava bastante desconfiada de Kristen. Eles a interrogaram e confrontaram sobre os resultados do relatório toxicológico de Greg. Eles questionaram Kristen se ela sabia como Greg teria obtido fentanyl. Mas Kristen insistiu que não tinha ideia. Mas aqui está a questão. Sendo toxicologista, Kristen teria tido acesso praticamente ilimitado a este químico, e as implicações aqui são bastante claras. Logo depois, a polícia também soube do ultimato que Greg deu a Kristen. Deixe seu trabalho ou eu vou contar ao mundo o que você fez. É evidente que as coisas não estavam indo bem. Essa informação, juntamente com o acesso de Kristen ao químico que matou seu marido, levou a polícia a anunciar oficialmente que acreditavam na responsabilidade dela pela morte de Greg. Em 25 de junho de 2001, Kristen foi oficialmente acusada.
Mas há uma última reviravolta aqui que realmente acelera o caso. Ou eu vou arruinar sua carreira e derrubar seu chefe junto com você. Nos 4... cerca de 14 milhões e meio de dólares no total, mas ela obviamente não tem como pagar todo esse dinheiro de volta, e ela estará trabalhando para pagar isso na prisão até o fim de seus dias. A única coisa que permanece incerta neste caso
Ou talvez isso possa trazer algum nível de paz para eles. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É grátis e mantém você atualizado com todos os meus novos vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e ver novos vídeos muito antes de todos os outros. Mas meu nome é Ty Notts e eu te vejo na próxima.